Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, e vim aqui falar com você, trazer uma reflexão e espero estar inspirando você. Eu sempre busquei muito a autonomia, tanto que muitas pessoas não sabem, mas quando eu tinha 17 anos eu pedi para ser emancipada, para poder abrir a minha empresa, porque eu queria estudar as coisas que eu trabalho hoje, e a minha mãe com meu pai não queriam que eu estudasse isso, então eu abri a minha empresa, que era uma loja, para poder ter dinheiro para estudar e comprar os livros das coisas que eu queria aprender. E isso foi muito bom. Economia na saúde, e eu concordo que às vezes a gente precisa da ajuda de um naturopata, mas eu quero mostrar para você como é possível você construir autonomia e conhecimento de uma forma muito simples. Então eu quero compartilhar com vocês este livro aqui, que chama-se Fundamentos Essenciais, que são os fundamentos essenciais, aquilo que a gente precisa conhecer dos óleos essenciais. Então, se você der um Google, esse aqui já é a terceira versão que eu tenho desse livro. Eu tenho a primeira, a segunda versão, essa é a terceira versão, que agora está mais popularizado, ainda bem, e é possível você ter autonomia usando os seus óleos essenciais. Daí aqui, ele fala um pouquinho as classificações dos óleos essenciais, o que fazem e quais são os óleos cítricos, os florais, as especiarias, as ervas. E é interessante você saber, porque a gente também tem óleos essenciais de raízes, de madeira, de resinas, de folhas, e ele vai estar falando. Então, por exemplo, ele vai falar aqui, ó, os óleos de resina, eles trazem energia positiva e são reforçados pelas resinas. Então, quando você usa um óleo de resina, você se sente unificado, conectado, estabelecido, esclarecido. Fala as energias negativas que você trata quando você usa os óleos de resinas. E aqui ele vai falar quais são os óleos de resina, que, por exemplo, a mirra, a copaíba e o olíbano são óleos de resina. Vai falar as propriedades do óleo de resina, que ele é um anti-inflamatório, um analgésico, restaurador, antidepressivo, imunostimulante e antimutagênico. Então, você sabe que às vezes você não precisa ter os 3 óleos de resina que ele citou aqui, mas quando você precisar de algumas dessas funções, basta você escolher de alguns dos óleos de resina, certo? Tudo aqui neste guia incrível. Aí a gente tá falando um pouquinho da qualidade dos óleos essenciais, porque tudo que eu falo, a gente fala de óleos de grau terapêutico. Um óleo de grau terapêutico, ele é tão puro que a gente pode, inclusive, ingerir, ok? E se você não sabe, isso eu aprendi com várias empresas, que são empresas que fazem análise dos óleos, que eles já mostraram pra gente que mais de 80% dos óleos do mundo são adulterados. E quando a gente fala em adulteração, é uma adulteração pela lei. Se você não sabe, por exemplo, na Alemanha, você pode pegar um vidrinho, colocar 14% de óleo essencial, completar com óleo vegetal e escrever que ele é um óleo puro. Então, isso é uma adulteração, não é criminosa, porque está valendo pela lei. Mas um óleo desse que só tem 14%, primeiro que você não pode ingerir, porque você não sabe o óleo vegetal que tá lá. Segundo que ele não vai ter essa pureza e essa química forte que você precisa. E aí, a gente tem aqui esse quadro muito incrível para você entender o que você quer. Então, tem aqui desde acalmar, então tem aqui, ó, acalmar, adaptar, desinfetar, energizar, relaxar. Então, por exemplo, você quer agora renovar. Então, ele vai falar os óleos que são bons para renovar. Sempre Viva, o milefólio, o gerânio, tanaceto, o azul e o zimbro. Então, você tá aprendendo e você vai pegar... Aí, eu quero regenerar, renovar a minha pele. Eu sei que é bom. Eu quero renovar o meu humor. Eu sei que esses são os óleos bons. Mas continua.
Ele fala os métodos de aplicação que a gente tem, que a gente pode usar de forma aromática, de forma tópica e por ingestão. Lembrando que por ingestão a gente só pode usar óleos que são seguros e de grau terapêutico. Daí aqui, às vezes as pessoas falam, Gi, eu não sei diluir. Tem aqui, ó, a tabelinha de diluição mostrando que para um bebezinho a gente usa uma gotinha numa colher de sopa. Para crianças a gente usa uma gotinha numa colher de chá e para adultos de 3 a 6 gotas numa colher de chá. Conhecimento é poder. Os meus avós sempre falavam isso e é um conhecimento que ninguém tira de você. E aí ele fala do uso interno, como a gente pode fazer, que tem sublingual, tem na cápsula, tem o uso interno retal que você pode fazer de acordo com o objetivo que você tem. Daí aqui ele tem uma parte que ele fala das áreas que a gente pode fazer a massagem com os óleos essenciais. Ele vai estar mostrando as áreas, as manobras que a gente pode fazer. Daí depois ele tem uma parte linda falando da parte da reflexologia ou reflexoterapia. Se você não sabe, a sua orelha é um microsistema, as suas mãos são outro microsistema. Estou fazendo detox, gente. Peraí que eu vou pôr o meu próximo negócio. Suas mãos são outro microsistema e os seus pés. E aqui ele mostra o mapinha do microsistema, o que está referente. Então, eu quero cuidar, por exemplo, da minha hipófise. Você vai no pontinho da hipófise, pega o óleo essencial que você quer e aplica nesse lugar. Vê se isso aqui não é lindo e não vai dar autonomia para você. Daí depois ele vai estar falando um pouquinho o poder do toque, o efeito do toque, manobras que a gente pode fazer, o como a gente reduz o estresse. E aqui ele dá outras dicas. Daí ele vai mostrar o passo a passo para você fazer um produtinho, para você aplicar essa massagem. E aí vai estar falando depois da química do óleo essencial, da saúde do corpo, e vai falar as mensagens para aprender. Ele vai estar falando um pouquinho do sistema olfatório, o que é um óleo essencial quando eu inalo. Em 20 segundos vai para o meu sistema límbico. Em 2 minutos está correndo meu. Vai estar falando do nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino. E daí tem aqui uma liçãozinha, ó, um gráfico mostrando quando eu inalo o óleo, o que acontece no meu cérebro. E aí ele vai estar depois falando o que é um estilo de vida saudável. Hoje eu vi um vídeo muito legal que eu vou estar passando para o nosso grupo, que são 2 médicos falando da questão de esquecimento, se tem a ver com demência, se tem a ver com falta de estilo de vida saudável, que foi muito legal. E daí ele vai falar de novo, quando é melhor o uso aromático. Daí tá aqui, ó, vou até ler para vocês. O uso aromático é o modo mais rápido de acessar o centro de humor do cérebro e induzir a liberação de emoções negativas armazenadas. Também é útil os óleos aromaticamente ao redefinir padrões de crença e novos e saudáveis. O uso tópico auxilia o corpo a passar uma resposta de estresse para uma resposta de reparo ou restauração necessária para criar um ambiente onde a cura emocional possa ocorrer. O uso interno de óleos essenciais proporciona reações químicas saudáveis no corpo, a nutrição das células e a liberação de toxinas. Esse suporte interno fomenta um ambiente emocional saudável e equilibrado. O uso interno de óleos essenciais promove reações químicas saudáveis no corpo, ao mesmo tempo que nutre as células e libera toxinas. Ele está falando da importância do sono. Daí ele tem essa tabelinha aqui que eu adoro e que eu sempre sugiro para as pessoas olharem, porque tudo da gente começa nas nossas emoções. Então, é esse óleo que eu vou estar usando. Tá entendendo a importância da autonomia? Então, tem essa lista aqui
de inúmeros emoções positivas e negativas. Daí tem uma lista só das emoções positivas, uma lista só das emoções negativas. Então, eu quero focar só nas emoções positivas, tá? A lista aqui, ó, de A a Z, desde abundante até receptivo, até unificado. Tem aqui. E tem as emoções negativas, as que eu quero me livrar. Desde abafado, abatido, até eu estou me sentindo num ambiente tóxico, eu quero me libertar disso. Tá aqui o melhor óleo essencial para você. Mas não acaba por aí. Ele deixa claro que é importante a gente ter um estilo de vida saudável, que tá aqui. É ter atividades, ter o descanso, administrar o estresse, redução de acúmulo tóxico, autocuidado restaurador e dar combustíveis para o corpo, de uma boa alimentação. Daí ele fala muita dica aqui do que eu fazer dentro de casa, de como eu usar no chuveiro, de como eu usar no carro os óleos essenciais. E aí ele vai estar ensinando como potencializar os meus óleos essenciais, adicionando olíbano, massageando, combinando óleos essenciais. Não é uma riqueza isso, todo mundo deveria ter. Daí ele tem a parte da segurança, como eu vou armazenar, como eu me cuido em condições críticas de saúde, se eu tiver uma reação, como eu fazer, o que eu fazer com crianças e bebês. E aí, ele vai ter um guia de referência rápido. Olha o tamanho do guia de referência rápido, que de A a Z ele tem tudo. Então, tá aqui, ó, começa por aborto espontâneo prevenção, aborto espontâneo recuperação, abscesso no dente, vai aqui, passando de A a Z, lembra que eu falei? Tá aqui, ó, infecção de ouvido, produção de leite baixa, transtornos autoimunes e vai de A a Z. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu estou, por exemplo, com a voz rouca. Primeiro que ele vai dar a dica que é importante eu olhar na saúde bucal e ele já dá a página para eu olhar também nessa parte. E aí ele vai falar que para a voz rouca os melhores óleos são. Ele dá do mais importante para o menos importante. O limão siciliano ou limão Tahiti. Depois ele fala do gengibre. Depois ele fala da mirra. Depois ele fala da hortelã-pimenta. Depois ele fala da casca de canela. Então, significa que esses são os melhores óleos essenciais. Gi, se eu tiver todos, eu posso usar? Posso. Mas e se eu só tiver o hortelã-pimenta, que fala aqui? É esse que você vai usar. Mas, se já é um problema recorrente na sua vida, você já vai pôr na sua listinha de compras os outros óleos para você. E é por isso que é importante que a gente inspire as pessoas a entenderem a importância delas terem a farmacinha natural. O que eu sempre digo para as pessoas, o óleo, ele é uma informação. A mesma coisa, você almoça só arroz? Todo mundo fala, não, Gia, eu como um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada, um pouquinho de cada coisa. Olha, é isso, cada um tem uma informação. Por isso é importante a gente ter a nossa farmacinha natural. Então, toda essa parte aqui, tá? De A a Z, tudo o que você imaginar na nossa referência rápida, de alergia, do que você imaginar. É difícil uma coisa que alguém tenha me perguntado que eu não tenha achado aqui, ok? Então, aqui eu já vi, ó, hiperinsônia, hiperpneia, hiperplasia benigna da próstata, tem tudo. E ainda, ele tem a legendinha mostrando se é melhor eu tomar, se é melhor eu passar ou se é melhor eu inalar. Olha se não é um professor incrível que tá aqui. E aí, aqui, ele fez um guia falando de todos os óleos. Então, por exemplo, para a voz rouca, ele não falou do limão siciliano? Eu venho aqui na página do limão siciliano e vou entender o que esse óleo pode fazer por mim. Vamos achar limão siciliano. Tá aqui, ó, limão siciliano. É legal que ele vai falar a fonte do país que vem esse, porque o óleo, ele precisa vir de lugares do mundo específicos, porque é nesse lugar do mundo que tem essa química
certa para trazer esse efeito que a gente quer. E daí ele fala aqui, por exemplo, ó, vou ler isso aqui, chama farmacologia dos óleos essenciais. O limão siciliano trata toxicidade do fígado, dos rins e celulite. Ele fala como você usar. Toxicidade em níveis baixos de glutationa. Cálculos renais e cálculos na vesícula. Edema, retenção hídrica, pressão sanguínea elevada. Poluição da água e do ar. Ressaca, intoxicação alimentar. Corrimento nasal e alergia. Tudo ele fala como você usar. Passou mais 10 minutos. Deixa eu mudar aqui meu negocinho de novo. Eu aproveito, faço a minha detox, enquanto compartilho conhecimento com vocês. E aí ele fala do equilíbrio emocional. Aí ele vai mostrar as principais propriedades desse óleo, que ele é antisséptico, diurético, antioxidante, antibacteriano, desintoxicante, desinfetante, mucolítico, adstringente e desengordurante. E ainda ele fala aqui, você quer saber mais? Você vai para a página 306. Nossa, eu gostei desse tal do limão. Deixe na página 306 para ver o que ele tá falando. Então, ele vai estar falando aqui. E aí, então, ele tem todos os óleos de A a Z para você. E depois ele vai ter aqui os nossos sistemas, as áreas de foco. Olha que interessante. Porque lembra que lá, quando eu peguei o exemplo da voz rouca, ele falava na saúde bucal? Então, a saúde bucal tá aqui na página 254. Vamos na página 254 para ver o que ele está falando para mim, ó. Então, ele vai estar falando, eu vou ler tudo que ele fala. Então, tem aqui, ó, para quem quer tratar açúcar no sangue, para quem quer tratar alergias, para quem é atleta, quem quer tratar problema de cândidas, problemas cerebrais, problemas de dependência, problemas de desintoxicação, problemas de dores e inflamações, problemas de estresse, tem tudo. Gi, mas eu tô grávida. Ó, gravidez, tem aqui toda parto e amamentação. O que você pode usar, o que você não pode usar. Na gravidez, os melhores óleos para você usar. No trabalho de parto, os melhores óleos para você usar. Na amamentação, os melhores óleos para você usar. Daí tem inúmeras dicas de uso na gestação, no trabalho de parto. Tem autonomia, conhecimento, socorros e ali na saúde bucal. Eu vou aqui ver a saúde bucal. Ah, olha o que ele vai falar. Vai falar da mirra, que combate doença gengival, infecções e aftas e suaviza a gengiva. Então, se eu tiver um problema desse, o óleo de mirra que é o melhor. O óleo de cravo protege os nervos, alivia dor, previne cáries dentárias. O hortelã-pimenta que faz, a galtério que faz, a cúrcuma que faz. Dá dicas de uso pra gente usar, dá suplementos que é importante você usar. E ele continua falando aqui, ó, de saúde celular, saúde feminina, saúde masculina, sistema autoimune, sistema cardiovascular, sistema digestivo intestinal, sistema endócrino, sistema esquelético, sistema límbico, sistema muscular, urinário, tegumentar, fala do sono e fala de transtornos alimentares, tá? Tudo aqui para você aprender e ter autonomia como estar usando. E aí ele tem mais uma parte da propriedade dos óleos. Então, se eu estou amando muito um óleo, eu gosto de ir na ficha dele. Então, por exemplo, a gente estava falando do limão siciliano. Vamos lá ver o que mais ele fala do limão siciliano. Ele vai falar aqui, ó, que ele é antirreumático, anticarcinoma, antidepressivo, antiespasmódico, antifúngico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antimicrobial, antioxidante, antisséptico, antitóxico, antiviral, carminativo, depurador, descongestionante, desintoxicante, desinfectante, diurético, energizante, hipotensor, imunoestimulante, inseticida. Eu quero saber, nossa, qual é um óleo anticoagulante? Vai estar aqui, ó, lavanda, sálvia, sempre vive, tangerina. Ah, eu quero saber um óleo, vamos achar, inseticida. Vai estar aqui falando. E por que que eu estou falando tudo isso para vocês? E acaba com o índice que você quer alguma coisa específica. Então, aqui, bati, ó, na página, na palavra câncer. Então, tem aqui, ó, um câncer normal, que tem um monte de página, daí tem
Câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de fígado, câncer de garganta, o que você imaginar, cândida, vai estar falando quais as páginas para você procurar. Ou seja, aqui nesse livro tem as páginas para você fazer as suas anotações. São realmente os fundamentos essenciais. Que se você é como eu e gosta de ter autonomia, eu convido fortemente que você busque no Google para comprar um livro desse. Ele tá menos que R$100, ele deve estar custando uns R$70, R$80. E esse é o seu grande terapeuta. Ele vai te ajudar. Gi, mas eu gosto de fazer tratamento com naturopatia com você. Ótimo, mas é bom você ter isso aqui para você ter o conhecimento. Então, se eu te indiquei algum óleo, vai lá pesquisar aquele óleo. Quanto mais a gente é curioso, isso eu aprendi num curso que eu fiz do cérebro. Quanto mais você é curioso, mais você cria redes neuronais no seu cérebro, e isso é muito importante. Então, busque por ter autonomia. Essa aula vai ficar aqui. Essa aula eu vou subir para o meu YouTube, porque eu gosto de estimular a autonomia nas pessoas. Não seja um papagaio, repetir uma... Você vai usar aquele produto sem medo algum. Quando você entende o fundamento do óleo essencial, você vai passar ele seguramente na sua pele. Você vai entender quando você inalar, quando você tomar, quando você passar. Você vai entender e vai ter segurança de saber que você está fazendo a escolha certa para a sua saúde. Eu, se fosse você, esse final de semana não pedir uma pizza na sua casa, é o grande terapeuta do seu lar, e que eu tenho a certeza que depois disso, e você tendo a curiosidade de estudar essas partes que eu fui falando, que eu garanto que tem gente que tem esse livro em casa e não sabia que ele era essa riqueza, você vai ver o quanto é importante você ter isso na sua casa. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, e eu tenho como missão fazer que as pessoas entendam que é possível a gente se cuidar de forma natural e que os óleos essenciais são uma ferramenta muito potente e que nos trazem muita autonomia. Gente, eu trabalho com isso desde 89 e lá era muito difícil a gente achar bons óleos essenciais, e agora a gente tem óleos de grau terapêutico puros e potentes para eu poder inclusive ingerir e fazer todas as minhas alquimias. Fez sentido para você e você quer fazer um tratamento com naturopatia, me chama, que eu atendo gente do Brasil todo, do mundo todo, para te ensinar, de acordo com as suas queixas, o que de melhor a gente pode fazer na naturopatia. Fez sentido para você e você quer ser o curador do seu lar, o alquimista do seu lar? Me chama. Porque eu te ensino não só você ter os óleos mais potentes, fazer as suas alquimias, e você ainda pode ganhar meu curso de aromaterapia para você ter todo um aprofundamento, um embasamento. Quanto mais embasamento você tem, mais segurança você vai ter. Quanto mais segurança você tiver, menos dúvida você vai ter. E isso que eu acho que é a coisa mais rica. Conhecimento é o maior bem que você pode ter. É a maior coisa que você deve cultivar na sua vida. E eu, Agi, do Espaço Energia Vital, de verdade, invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, alegria, prosperidade, prosperidade de dias de vida, de dias com saúde, de muitos dias na sua vida, mas que você tenha muita vida em cada um desses dias. Fez sentido para você? Me chama. Vamos conversar, porque eu ficarei muito orgulhosa em ser a sua naturopata. Fez sentido para você? Alguém te mandou esse vídeo? Converse com essa pessoa que te mandou esse vídeo, porque ela quer seu bem e ela quer também te ajudar a usar os óleos essenciais com eficiência e total segurança. Daqui, eu desejo que você fique bem e eu desejo de verdade que você me mande uma mensagem e fale: Gi, eu comprei esse livro, foi a melhor coisa que eu fiz. E como eu não tinha usado essa ferramenta tão potente antes. Fica bem, fica na paz, se cuide com naturopatia, porque é possível você estar muito melhor deixando a natureza cuidar de você. Tchau!